Vamos aproveitar que a gente tá empolgado, vamos ler mais um? Esse aqui também é super rapidinho de ler, chama O Herói, da Flávia Savari. Nosso personagem é um herói completo. Herói no porte, pose, na roupa. Aliás, roupa é coisa que herói nem usa. O nosso veste armadura. Na cabeça, elmo enfeitado com longas plumas. No peito, a couraça que protege dos golpes. Nas pernas, os pés, ferro da maior liga. Suas armas são a lança, a espada e a honra. No passado, o herói conheceu a fama e a glória. Agora, mudados os tempos e os heróis, viu-se transformado em triste figura. Fosse outro que se aposentava e pronto. Não um herói de verdade, não um herói feito nosso. Na tentativa de sossegá-lo, deram-lhe uma televisão. Vibrando com as aventuras de outros heróis, pensavam, adormeceria o seu apetite por aventuras próprias. Qual, logo no primeiro noticiário, viu-se diante tantos tamanhos bandidos que, não se contendo, atravessou a telinha com a lança. Cansado do passado, do era uma vez, fez ele mesmo a sua vez e lançou-se mundo afora. Andou, andou, andou. Na hora do sol escaldante, ouviu um choro de infante. Choro que um homem qualquer não escuta, só heróicos ouvidos. Vinha de uma menina sentada à beira da estrada. Lágrimas escorriam dos seus olhos e nariz igual um chafariz. Ó infeliz criança, aponte o malfeitor que a deixou assim, que eu lhe darei o merecido fim. A menina parou de chorar imediatamente. Em seguida, apontou para uma cabaninha próxima, meio escondida sobre as ramagens baixas. De pé diante da porta, a sombra do herói encobria a modesta morada. Com voz forte gritou: saia, vilão! Venha acertar as contas do seu passado de maldades. A porta se abriu devagar. Da sombra surgiu um sujeitinho desprezível, com olhos cobertos de mancha escura horrível. Um maligno duende aposto. Serão as minhas forças suficientes para o enfrentamento? Calculou o prudente herói, posicionando-se para o ataque. Quando o sol iluminou o seu inimigo, porém viu que não passava de um menininho assustado. Apesar do embaraço, o herói não perdeu a pose. Empunhando a espada, perguntou: confesse, pequeno vilão, que mal fez contra a pobre menina que encontrei chorando à beira da estrada? O menino tremendo respondeu: senhor, aquela é minha irmã. Estávamos brincando. Sem querer, eu pisei no olho da sua boneca. Furiosa, ela veio para cima de mim, acertou-me o olho que corresponde ao que pisei. Já pedi 1000 desculpas, mas ela é muito birrenta e mimada, não quis aceitar. O herói deu um suspiro e concluiu: bolas, apenas uma briga entre irmãos, e fazendo um gesto cortês, despediu-se do jovem senhor. Passou-se o primeiro dia. Andou, andou e andou. Onde o rio Elameia começa uma aldeia. Ali deu de cara com uma velha a cerzir uma meia. E enquanto Cerzinha fungava e chorava: ó, digna senhora, aponte o malfeitor que a deixou assim e eu lhe darei o merecido fim. A velha parou de chorar imediatamente. Em seguida, apontou para a casa da vizinha com cortinas de chita. De pé diante da porta, a sombra do herói impunha respeito. Com voz forte gritou: saia, vilão, venha acertar as contas do seu passado de maldades. A porta se abriu devagar. Da sombra surgiu uma figura encurvada de cabelo desgrenhado, um fio para cada lado. Uma perversa bruxa, aposto. Serão minhas forças suficientes para o enfrentamento? Calculou o prudente herói, posicionando-se para o ataque. Quando o sol iluminou a sua inimiga, porém, viu que não passava de uma velha descabelada. Apesar do embaraço, o herói não perdeu a pose. Empunhando a espada, perguntou: confesse, vilã anciã, que mal fez contra a pobre senhora que encontrei chorando diante da casa ao lado? A velha mal arrumada, queixando-se, respondeu: senhor, aquela é minha vizinha. Não faz ideia dos apertos que passo por conta da sua bisbilhotice. Hoje cedo, enquanto me penteava, tomei tão grande susto à sua sombra na janela que o espelho caiu de minhas mãos e se quebrou em 1000 pedaços. Já pedi 1000 vezes que cuidasse da própria vida, mas ela, fuxiquenta como é, não consegue. O herói deu um suspiro e concluiu: bolas, apenas uma briga de comadres. Fazendo um gesto cortês diante da idosa senhora, despediu-se.
Passou-se o segundo dia. Andou, andou, andou. À porta da escola, viu alunos em fila. Com eles jogou bola e depois entrou numa vila. Ao dobrar a esquina, trombou com uma jovem de vestes finas. A moça se lamentava, derramando lágrimas amargas. Ó suave donzela, aponte o malfeitor que a deixou assim que lhe darei o merecido fim. A moça parou de chorar imediatamente. Em seguida, apontou um sobrado que parecia assombrado. De pé diante da porta, a sombra do herói se agigantava. Com voz forte gritou: saia, vilão, venha acertar as contas do seu passado de maldades. A porta se abriu devagar. Da sombra surgiu uma silhueta, fina feito palito, com ossos chacoalhantes e roncos de trovão a sair do seu umbigo. Um esqueleto enfeitiçado, aposto. Serão minhas forças suficientes para o enfrentamento? Calculou o prudente herói, posicionando-se para ataque. Quando o sol iluminou o inimigo, porém, viu que não passava de um homem esfomeado. Apesar do embaraço, o herói não perdeu a pose. De espada erguida, perguntou: confesse, vilão magricelo, que mal você fez contra a pobre jovem que encontrei chorando ali na esquina? O homem num fio respondeu: senhor, aquela é minha esposa. Sempre que peço para economizar, ela arma um escândalo. Veja, estou pele e osso, minha barriga ronca, a casa cai aos pedaços e nem assim ela se emenda. Já pedi 1000 vezes que pare de comprar roupas, mas ela gastadeira incontrolável não me dá ouvidos. O herói deu um suspiro e concluiu: bolas, apenas uma briga de marido e mulher. Fazendo um gesto cortês diante do miserável senhor, despediu-se. Passou o terceiro dia. Andou, andou e andou. Além do bosque, tão antigo que não tinha idade, havia uma grande cidade. Cruzou ruas e avenidas, pontes, quadras e ferrovias. Na estação, após muita volta, ouviu brados de revolta. Um bando de homens vestindo macacões chorava aos borbotões. Ó plebe rude, aponte o malfeitor que deixou assim e que lhe darei o merecido fim. O grupo parou de chorar imediatamente. Em seguida, apontou um galpão coberto de vidraças partidas. De pé diante da porta, à sombra do herói, só faltava eclipsar o dia. Com voz forte gritou: saia, vilão, venha acertar as contas do seu passado de maldades. A porta se abriu devagar. Da sombra surgiu um corcunda encapotado, com olhos de vidro e gemidos ritmados. Um mango tenebroso, aposto. Serão minhas forças suficientes para o enfrentamento? Calculou o prudente herói, posicionando-se para ataque. Quando o sol iluminou o inimigo, porém viu que não passava de um homenzinho de óculos curvado sobre uma pilha de papéis. Apesar do embaraço, o herói não perdeu a pose. De espada alçada, perguntou: confesse, poderoso vilão, que mal fez contra a população que encontrei chorando lá na estação? O homem, que por sua vez chorava, respondeu: senhor, aqueles são ou eram meus empregados. Vê a papelada que carrego? São taxas, contas, impostos e multas que o governo impõe que gente como eu, pequeno empresário, com tantos gastos, como lhes aumentar o salário? Já pedi 1000 vezes que tentem entender a minha situação, mas eles tão pobres nada podem fazer a não ser revoltar-se. Como eu, aliás. O herói deu um suspiro e concluiu: bolas, apenas uma briga entre patrão e empregados. Inclinando-se diante do aflito senhor, despediu-se. E passou o quarto dia. Bom, nessa altura do campeonato, andava o herói já meio desanimado. À medida que caminhava com seus botões, caso botões tivesse, pensava: se arrependimento matasse, melhor se em casa eu ficasse. Lá pelo menos eu consertava a porta e cuidava da horta. Sinto falta da gata amarela e das pantufas de flanela. Como cansa ser herói! Sim, meus amigos, pensamentos de tal ordem passam pela cabeça de heróis saibam, mas o nosso era destemido demais para ser vencido tão pouco. Então, endireitou-se e seguiu seu caminho. Andou, andou, andou. Andou mais um pouquinho e de repente tropeçou na cauda de um bichinho. O berro que o bicho deu quase o enlouqueceu. Não fosse o nosso herói valente, teria ficado demente. Tratava-se de um filhote de gato, todo encolhido no mato, de tirar os sentidos do seu miado ressentido. Ó mimoso bichano, aponte o malfeitor que o deixou assim que lhe darei o merecido fim. O gatinho parou de chorar imediatamente. Em seguida apontou para uma árvore, cuja copa tão alta nas nuvens se enroscava. Inútil pôr-se de pé diante da árvore, a sombra dela é que engoliu o herói. Com voz forte, gritou enquanto subia nos galhos: saia, vilão, venha acertar as contas do seu passado de maldades. Algo apontou para fora das folhas. Da sombra surgiu um focinho, tingido de sangue, patas cheias de gás e grunhidos incompreensíveis.
Um animal lendário, aposto. Serão minhas forças suficientes para o enfrentamento? Calculou o prudente herói, quase que sem equilíbrio, tentando se posicionar para o ataque. Quando o sol iluminou o inimigo, porém viu que não passava de um cachorro todo unhado. Apesar do embaraço, o herói não perdeu a pose. Aliás, quase que estava em ponto de se esborrachar lá embaixo. Agarrado ao tronco da árvore, perguntou: confesse, vilão animal, que mal fez contra o pobre gatinho que encontrei chorando ao pé da árvore? O cão, ganido de dor, respondeu: Senhor, aquele é outro bicho de estimação da minha dona. Basta ela dar as costas para o gatinho avançar sobre a minha tigela de comida, tento me defender, mas as suas unhas acabam comigo. Olhe o estado que ele me deixou. Por ser maior do que o filhote, eu levo a culpa de tudo. Já tentei fugir 1000 vezes, mas o pestinho folgado até dizer chega, não desgruda do meu pé, digo pata. O herói deu um suspiro que concluiu: bolas, apenas uma briga de cão e gato. Fazendo um gesto de cortês diante do pobre canídeo, despediu-se. E passou-se o 5º dia. E finalmente, no 6º dia, apareceu um serviço à altura de um herói que se preze: o salvamento de donzelas. Dessa vez, ele tanto que acabou de perna mole e alcançou a metrópole. Pois eu lhe digo, nunca se viu coisa igual. Se em outros lugares havia edifícios, é difícil que se fossem mais altos que os dali. Um mundo de cimento e vidraça. Seus habitantes de terno e gravata viviam com pressa e em nada achavam graça. Muito menos num herói de armadura parado no meio da praça. E apesar da arruaça de buzina e fumaça, ele ouviu nitidamente a frase em tom de ameaça: se não me fizer as vontades, parto para o ataque, sem piedade. A voz vinha de um prédio de 129 andares. De pé diante do prédio, o herói parecia um mosquito. Mesmo assim, com voz forte, gritou: saia, vilão, venha acertar as contas do seu passado e, pelo que vejo, também presente de maldades. Saia, vilão. Pelo porteiro eletrônico, a voz irada gritou de volta: não admitimos ambulantes no prédio, e se berrar de novo aí mesmo que não tem remédio, mando seguranças em cima de você. Negocia o herói daqui, negocia a voz de lá, a paz se consegue alcançar. Destranca-se a primeira porteira, a segunda, a terceira. 7 equipes de segurança o revistam de cima a baixo, deixando-o só com a roupa de baixo. Novamente vestido no prédio é admitido, mas só passa se usar crachá. Com os obstáculos vencidos, eis que o herói alcança o definitivo, uma porta de madeira maciça que se abre sem ranger dobradiças. É a porta do elevador que conduz à cobertura. Lá nas alturas, chega a sentir tontura. Entrando no apartamento, toma de atravessar os corredores e salas e antessalas, quartos, suítes, banheiros e por aí vai. À beira da piscina olímpica, sob um guarda-sol prateado, ele vê um enorme dragão com a donzela ao lado. Um dragão de verdade, e a donzela é sua prisioneira, aposto. Sendo as minhas forças suficientes ou não para o enfrentamento, preciso fazer o salvamento. Chutou os cálculos para os altos e até então, prudente herói. Posicionando-se para o ataque, empunhando a espada mal famosa, esboça a famosa frase: saia, vilão, venha acertar as contas. Caindo aos pés do herói em total humilhação, eis que se apresenta o dragão cortando o discurso feroz: Senhor, suplico-lhe que poupe minha vida. Sou incapaz de fazer mal a uma formiga. Sério, debocha o herói? E a vítima de suas maldades? A pobre Beldade que ameaçava agora há pouco? Pobre Beldade? Pobre de mim, isso sim. Leve-a por caridade. Só assim voltarei a ser feliz. Oh, 1000 vezes arrependo-me do mal que fiz. Diante de tamanho arrependimento, o herói não se viu mais impedimento à libertação do dragão. Livre para ir embora, escafedeu-se sem demora o dragão pelo mundo afora. Salva a donzela, cabia ao herói levá-la para casa. Mas ao propor acompanhá-la, diz-lhe ela na lata: solteira nem morta, não passo daquela porta, só saio daqui bem casada, de papel passado assim assado. Tamanha era a lista de pedidos, obrigações e deveres do pobre marido que o herói entendeu, no ato da razão, a aflição do antigo bandido. A luz da razão, ao iluminar seus sentidos, revelou que na sombra da ilusão havia se escondido. Desfazia-se, enfim, toda a confusão. Não era o dragão o verdadeiro vilão, e sim, ora, sua bela senhora. Calculando as suas forças seriam suficientes o prudente,
O prudente herói se posicionou para o enfrentamento, mas uma retirada em disparada. E foi o que fez sem cortesias ou despedidas dessa vez. Correu tão rápido, mas tão rápido mesmo, que até apostou corrida com vento. Mais veloz que o pensamento, eis que ele chega em casa. Ao cair exausto na poltrona, conclui nosso herói: bolas, basta de me meter em roubada. Doravante, ficarei bem quietinho em casa. Pois é, um herói prudente sobrevive à queda de todos os seus dentes. Quem pensa não casa, quem casa não pensa.